Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o professor, historiador e escritor Zezito de Araújo, que está lançando o livro Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos, sobre o qual vamos falar daqui a pouco. Mas vamos começar, professor, muito obrigado, sempre é uma honra recebê-lo, e faz tempo que a gente não conversa, né, aqui pela televisão. Mas veja só, me chama a atenção, além dos atos de violência que a gente tem visto, provocado pelo racismo, e essa é a realidade, o fato de que o presidente da República e o vice-presidente da República afirmem que o Brasil é uma democracia racial, que existe aqui, na verdade, desigualdade social. Existe, de fato, mas está muito vinculada também à questão do racismo. Essa mitologia da democracia social, ela não faz mal ao país que não se reconhece e precisa se reconhecer como um país racista? Ricardo, é um prazer estar novamente aqui com você. Realmente, isso que você está trazendo é uma realidade da sociedade brasileira. O mito da democracia racial é um problema sério que foi criado na década de 30 para justificar que o Brasil era um país da convivência harmônica entre negros e brancos. Se o senhor me permite, eu não vou aqui contradizer o historiador, mas eu lembro que o primeiro trabalho, né, do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro foi a criação de uma obra dizendo que o Brasil era uma democracia racial, era o país da miscigenação e que aqui não havia desiguais entre as raças. E a realidade, 1838, já não era essa, né? Já não era essa. Agora, a pergunta que se faz, por que sempre criou-se o mito da democracia racial no Brasil? É que nós brasileiros e brasileiras não temos o hábito de olhar o nosso umbigo. A nossa referência sempre foi os Estados Unidos. Então, por isso achavam, e muitos acham que, inclusive o vice-presidente, ele deu exemplo que sim, o racismo existe nos Estados Unidos, onde ele disse que teve uma experiência nos anos 60, onde as pessoas sentavam em ônibus em filas diferenciadas. Ora, o problema do racismo brasileiro, ele é tão maléfico quanto nos Estados Unidos. Só que lá não ele era o racismo não legal, né? Aqui no Brasil, ele não é não legal por lei. Agora, precisa entender o que é esse não legal por lei. Uhum. Porque eu acredito que nós temos a lei do consuetudinário, aquela lei que está no dia a dia. Que passa de geração para geração. De geração para geração. Essa lei existe no Brasil. Uhum. Ela é tão perversa e tão terrível quanto nos Estados Unidos, na África do Sul, em algumas regiões da França, da própria Inglaterra. Então, nós temos, sim, o apartheid aqui, o apartheid racial e social. A questão no Brasil, Ricardo, é que o apartheid social, a discriminação racial leva a social. Em todos os dados. Ontem mesmo, não sei se você viu, saiu uma reportagem sobre a questão da miséria do povo brasileiro. Eu não sei se você assistiu. Quem eram os miseráveis e as miseráveis? O território onde estavam essas pessoas? Todas elas eram negras e negros. Todas elas estavam na periferia de Maceió. Quando você vai ver a base social da sociedade brasileira, toda ela tem, na sua grande maioria, a população negra. Então, você vai negar que existe no Brasil um racismo estrutural, porque esse racismo estrutural... Entranhado na alma nacional. Ele está entranhado, porque quando ele sai da situação do racismo estrutural, ele passa para o racismo sistêmico. O que vem a ser esse racismo sistêmico? É a capacidade que nós introjetamos, independente de ser negros ou brancos, né, de perceber o outro a partir da pele. E quando você percebe o outro a partir da pele, você já tem toda uma formulação cognitiva do quem vem a ser essa pessoa para negar ou tirar dela a oportunidade. Então, essa que foi a formulação teórica feita para discriminar o cidadão e a cidadã brasileira desde o final do século XIX. E essa prática, ela se revela no olhar. Ela se revela nas piadas, né? Ela se revela por falta de oportunidade no mercado de trabalho, em todas as relações sociais brasileiras, em todas as relações de poder, o racismo estrutural e o racismo sistêmico está presente. Professor, veja só, a Anistia Internacional aponta que um jovem negro brasileiro,
ele tem 2,5 vezes mais chances de morrer do que um jovem branco. Isso por si só é uma denúncia, né? Uma informação como essa. E eu acho que o público, né, e o telespectador deve perguntar por que morre tanto. Porque negro jovem tem de morrer 2,5 vezes mais do que jovens e brancos. Há algo na sociedade brasileira que não se quer discutir. Eu acho que a gente não tem que estar discutindo só a questão da negritude. Nós teremos que discutir a questão da branquitude, Ricardo. É a branquitude que detém todos os privilégios e a simbologia do bom e do bem na sociedade brasileira. Que não significa que todos os brancos tenham acesso, brancos ou... Mas é a questão simbólica, certo. É isso que importa. E aí tem a resposta, porque se mata tantos jovens negros. Porque, simbolicamente, o jovem negro criou-se uma mentalidade do que ele é um bandido em potencial. Você já percebeu as placas de tiro ao alvo? Não. Vou prestar atenção. Presta Na verdade, atenção. eu nunca frequentei. Não, eu nunca frequentei, mas você tem em televisão, em cinemas, todas as imagens são de pessoas negras, Ricardo. Isso induz, principalmente o policial militar, o policial civil, não é? Que ele tem uma formação que vê o jovem e a pessoa negra como um bandido em potencial. Os fatos que nós vimos assistindo do Beto, lá no Rio Grande do Sul, desse jovem aqui no supermercado em Maceió, recente, onde você tem um cubículo para a tortura desse jovem. Eu acho boa essa expressão, tortura. É tortura. Tortura seguida de assassinato. De assassinato, porque é tortura. Isso advém de quê? Da base da formação histórica brasileira. O Brasil tem mais de 300 anos de escravidão. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão negra. Isso é representativo do que nós somos hoje. Cultural. Cultural. E aí tem dois problemas seríssimos, Ricardo. É a omissão e a negação. Não se discute a escravidão na sociedade brasileira. Não se discute racismo na sociedade brasileira, Ricardo. Hoje, dadas as evidências que nós estamos assistindo, mas existe, por outro lado, o negativismo das autoridades. E eu digo, Ricardo, não é só do presidente e do vice-presidente da República, mas é não. muito simbólico isso, o presidente. É muito simbólico. Governantes nossos, aqui mesmo no estado de Alagoas, não discutem. A campanha eleitoral, você está vendo aqui dos prefeitos, dos vereadores, que recente, você ouve alguma discussão e os dados, principalmente em relação ao estado de Alagoas, que nós temos um dos estados mais pobres da federação, quem são os mais pobres, que estão abaixo da linha da pobreza, é a população negra. E você, em uma eleição que nós vamos ter agora no dia 29, não há uma discussão sobre o problema racial. Quer dizer, esse que é o grande problema que incide essa violência, porque os gestores não assumem, porque para ele o problema da miséria, o problema da fome é um problema de classe. É também um problema de classe, mas no primeiro momento o que impede a ascensão e a mobilidade dessas pessoas é a marca. Essa marca a cor da pele. É a cor da pele. Essa marca diz quem nós somos e por isso nós somos sujeitos a todo tipo de violência. A violência simbólica, a violência física, a violência psíquica. E as pessoas não se dão conta disso. Quer dizer, há uma destruição permanente. O homem e a mulher negra, ao sair de sua casa, eles estão e elas estão sujeitos a qualquer ato de violência. Só voltando, a polícia replica o comportamento da sociedade, né? Que tem uma tolerância, uma normatização, ou uma normalização, melhor dizendo, dessa violência contra o negro, né? Mas eu vou mais além, Ricardo. Só que é o Estado armado, né? É o Estado armado e a polícia brasileira, que no momento não era nem polícia, era milícia, e não há muita diferença da milícia e da polícia em alguns lugares. Ela foi criada no Brasil colônia, está aí o Quilombo dos Palmares, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, para reprimir e caçar os homens e mulheres que buscavam a liberdade quando saíam dos engenhos. Quem era que caçava esses homens, essas mulheres? E esses mesmos procedimentos nós assistimos em alguns policiais na contemporaneidade. Então, a questão da polícia, enquanto aparelho do Estado, era para preservar o patrimônio
da classe dirigente, que hoje também faz isso, e para eliminar aqueles que se opunham, não é? Na busca da sua liberdade, que ia contrariar na busca de uma organização social, como fez com a sociedade quilombola. Então, quando a gente vê as ações da polícia hoje, não difere muito das ações da polícia no Brasil colônia e no Brasil império, porque o objetivo dela, da polícia, foi para caçar e matar homens e mulheres trabalhadores escravizados e escravizadas. E não difere muito hoje. Hoje a polícia não tem na formação de praças, de oficiais, a discussão de direitos humanos que trata da questão étnico-racial, das relações étnico-raciais. Trata alguns aspectos, sim, da questão de direitos humanos, mas a questão de raça não discute. Aí voltamos à introjeção dos valores, né, a que você se referiu. A gente volta no próximo bloco, professor, falando sobre o seu livro e o tratamento que deve ser dado a essa questão do racismo na infância. Talvez esteja aí, enfim, o grande mote para que a sociedade brasileira invista para acabar com o racismo, trabalhar as crianças. A gente volta daqui a pouco.